Pois é, esse é o Folguedo do Boi de Mamão de Santo Antônio, lá de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, que faz parte aí da série que a TV Univale está produzindo, Sou Açoriano. Mas o Boi de Mamão ganhou agora um instrumento bastante interessante para a preservação dessa cultura do litoral de Santa Catarina. É o livro Cantigas do Boi de Mamão Catarinense, Versões e Partituras, um trabalho de pesquisa que levou 4 anos. Por isso eu vou conversar aqui no estúdio com os autores do livro, a Natália Pereira, que é uma das autoras do livro, bastante envolvida com a cultura do Boi de Mamão, porque é neta do Arnoldo Cueca, que era muito famoso aqui, que tinha o Boi de Mamão, e também com Josias Pimentel, que é um dos autores do livro, egresso aqui do curso de música da Univale. Obrigado pela presença de vocês, Natália, Josias, que satisfação recebê-los aqui e ver que esse é um documento importante para a preservação da cultura do Boi de Mamão aqui em Santa Catarina, né, Natália? Você falou que as partituras que Josias fez, transcreveu tudinho, porque na realidade as músicas eram muito orais, né? Isso. A gente que agradece estar aqui de novo. Essa pesquisa realmente foi com esse intuito de registrar as canções do boi, que é uma cultura muito oral, uma tradição popular, como a gente vê muitas aí nesse Brasil grande, né? E realmente não havia esses registros. Existem alguns registros de letra. Um dos grupos que a gente pesquisou, por exemplo, a Reda Boi, tem um livro contando a história deles e as letras das músicas, mas aí a gente então fez um material que traz as músicas tanto para professores de música, para interessados, para, enfim, e que conta as histórias também, além das partituras, né? São 5 grupos pesquisados. 5 grupos aqui da região, dessa região do litoral catarinense, de Santa Catarina, né? São 3 de Florianópolis, um de Itapema e um de Itajaí. Agora, Josias, vocês começaram no trabalho de pesquisa quando vocês eram ainda estudantes de música da Univale, é isso? Isso, foi um projeto da professora Cris, né? E eu, na época, nem conhecia o que era Boi de Mamão, né? Como eu nasci em São Paulo, mas sempre, desde os 5 anos, morei em Balneário. Mas na época de escola, nunca ouvia falar, né? Boi de Mamão, esse nome eu nunca nem ouvi, né? E aí eu tomei conhecimento aqui, na época de estágio, antes até o PIBID e tal, o pessoal pesquisava tema, né? E aí Boi de Mamão e tal, a gente ia pesquisar e não encontrava muita coisa. E aí começou com um projeto de pesquisa do artigo 170, e aí eu entrei em 2016, na metade, e aí que começou a pesquisar, ir atrás dos grupos, né? Foi tomando forma, assim, aos poucos, né? Como é que foi esse levantamento? Então, vocês mapearam esses grupos de Boi de Mamão, é isso? Isso. Começando aqui por Itajaí, é isso? Esse trabalho, a Cris que foi atrás de ir atrás desses grupos e tal, e aí a minha função foi de transcrever as canções, né? Como a gente gravava os áudios e transcrição, né? O projeto em si é isso aí, foi a transcrição, né? Colocar a partitura. Aí você fez a partitura. Não existia partitura? Acho pouca coisa que a gente encontrava, pouquíssima. O seu avô também não tinha essas partituras, né, Natália? Não. Era só oral mesmo, né, a coisa, isso, né? As isso. Cantigas, né? Geralmente sem uma formação formal mesmo, né, de como músicos ou como qualquer outra formação acadêmica, os mestres, né? Eles vêm do pai, do avô e cantando daquela maneira que aprenderam na rua, na família, enfim. Então, não havia mesmo esses registros musicais, né? Às vezes mudava de versão também, né? Um pouco, né? Assim. Isso, sem dúvida. Cada um tem uma... Algumas coisas têm semelhança, claro, no ritmo, enfim. Mas desses grupos, cada um tem a sua maneira de contar o seu boi. Né? Então, para que de repente não precise eu ir até um mestre sempre que eu quiser cantar uma música de boi, a gente tem agora um material que a gente pode acessar e tocar as músicas, cantar as músicas. Né? E como é que está essa questão da preservação dessa cultura em Santa Catarina? Vocês que fizeram a pesquisa e foram atrás para investigar, né, os grupos de Boi de Mamão. Pois é, tem grupo que ainda é ativo, né? Acho que é uma minoria, né?
grupos que a gente pesquisou e que funcionou um tempo, no caso do NDI, que é lá de Floripa e tal, começou na universidade. Teve um grupo até que na época a gente pesquisou, foi um pessoal daqui do PIBID também, só que não entrou no projeto. E um que está ativo, o mais antigo, é o de Itapema, que é o Raiz da Terra, né? Quase 100 anos, né? Quase 100 anos de Itapema. O cantador do Raiz, o seu Silvio, ele já vem com a tradição do avô dele também, que como era o caso do meu avô, né? Mas eles continuam fazendo daquela maneira antiga, que é indo na rua de casa em casa. Sim, né? Que hoje, na época de Natal, né, e tudo mais, né? Que hoje a gente conhece o boi nas festas, né? Festa da igreja, festa, enfim, eventos. E eles continuam fazendo daquela maneira bem antiga, que é indo de casa em casa, fazendo a cantoria com os bonecos, né? Nossa, até um colega vendo essas imagens perguntou, mas onde que eles se apresentam e tudo mais, né? Mas só, pelo que eles falaram, às vezes na época se apresentavam sempre na época de Natal, de casa em casa, como terno de reis. Isso. Né? E agora só se forem convidados para eventos, né? Sim. Ou uma apresentação especial, né? Então esses de Itapema, ele mantém essa tradição. Isso, mantém essa tradição de casa em casa. Agora, em termos literários, o que a gente pode ver ali, as histórias? Assim, são histórias curiosas, Natália, como essa do boi de mamão de Itapema que vai de casa em casa? Sem dúvida. Como eu falei antes, são 5 histórias diferentes, né? E é muito, muito bonito ver como cada um se estruturou e os motivos pelos quais cada um, vamos dizer, reviveu ou continuou o boi de mamão. Né? Alguns porque vem da família, como é o caso do seu Silvio, como é o caso do meu avô, o seu Cueca. E alguns porque, no caso do NDI, que é dentro da escola infantil da UFSC, a professora achou que aquilo valia para os alunos, que aquilo era uma forma de mostrar para os alunos a cultura de Santa Catarina. Né? Então, a gente vai encontrar no livro diferentes histórias, diferentes motivos pelos quais os bois ou existiram ou continuam existindo. Né? E para você, como músico, Josias, é um repertório rico, por exemplo? É coisa do folclore, né? Se você for ver as canções, até da onde veio a origem, né? Boi do Maranhão, boi bumbá, lá do Nordeste, Norte, tem uma proximidade, assim, né? Essa coisa do folclore é muito simples, né? É uma coisa que as pessoas conseguem pegar fácil, né? Tanto no quesito de melodia, harmonia, é muito simples. Mas o interessante é porque isso é natural, né? Uma coisa nativa, assim, né? Então é muito simples, mas é muito rico no seu sentido todo, né? Que é do povo, né? E há uma identidade, assim, por exemplo, você como músico e a Natália também como pesquisadora, consegue diferenciar um boi lá do Nordeste de um boi daqui? Há uma diferença? Tem a diferença rítmica, né? Diferença rítmica. Acho que basicamente é isso. Tanto que no livro tem um capítulo separado dando umas indicações de como é o ritmo aqui, né? Porque alguém que vai pegar o livro ali que tem as partituras e tal, se ele não pesquisar um áudio, talvez ele vai não saber muito como que a gente vai tocar isso, né? Então tem umas levadas rítmicas que são guia ali para quem for seguir isso aí, né? E isso identifica, Sim. separa, assim, por exemplo, o boi de lá do Nordeste com o boi de mamão daqui. É difícil dizer que separa, porque a gente é tão misturado, né? Então... Até porque o boi tem também origens de ritmos africanos, sem indígenas, dúvida, né? tambores, né? A maioria dos bois usa os tambores, especialmente do Maranhão, a gente vê aqueles pandeiros grandes, né? Enfim, feitos de couro. E acho que a gente é tão misturado que claro, o boi do Maranhão, especialmente, ele tem o ritmo dele, mas é tudo muito, né, de misturar realmente essas origens todas. Agora, os elementos se modificam conforme o grupo, né? Porque até entrevistei o Cláudio aqui, que é lá da Casa dos Andrade, lá de Santo Antônio de Lisboa. Ele falou que há uma diferença entre o boi de Florianópolis
e o boi lá do sul do estado e aqui do norte do estado. Há uma diferença de elementos, assim, uns têm a bruxa, Sim, né? sim. Outros têm, sei lá, uma cabrinha, outros têm um cavalinho do mar, né? Então há uma diferença grande. Sim, sim. E também, muitas vezes, estrutural do grupo, né? Hoje eu tenho tantas pessoas para brincar, então vai o boi, vai o cavalinho, vai a bernunça, que são os mais conhecidos, ou... A bernunça né? está em toda parte, né? A bernunça não pode faltar para dar um suspense, né? Com as crianças. E às vezes existe um grupo maior, então, que dá conta de ter outros personagens, como urso, cabra, urubu, enfim. Tem todas essas personagens também. Então, quem tiver o livro também pode ter acesso a essas diferentes versões e montar a sua, né? Montar a sua versão, porque o livro traz essa... Cada grupo tem um mini capítulo, vamos dizer, que é entrando na brincadeira, que é a gente falando como que se dá cada brincadeira dos grupos em separado, né? Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o pessoal aqui a respeito desse livro tão importante para a cultura catarinense, né, que vai ser lançado aí, que eu esqueci de falar no início, é o Cantigas do Boi de Mamão Catarinense, versões e partituras, vai ser lançado no dia 7, agora no domingo, a partir das 17 horas, aqui no Sesc de Itajaí. Então, é um evento bastante interessante para a cultura, dessa herança aí que o pessoal está também deixando para a cultura do boi de mamão aqui de Santa Catarina, um registro super importante, inclusive com as partituras das músicas. A gente volta em instantes. Olá, voltamos com o painel Univale. Hoje a gente está falando sobre cultura catarinense, mais especificamente sobre o boi de mamão. No dia 7, agora no domingo, vai ser lançado no Sesc de Itajaí a partir das 17 horas, o livro Cantigas do Boi de Mamão Catarinense, versões e partituras. Eu converso aqui no estúdio com a Natália Pereira, que é uma das autoras do livro. Já esteve aqui o Josias Pimentel e agora eu vou conversar também com a professora do curso de música, Cristiane Miller, que também é uma das autoras aí, desse livro que vai ser lançado no dia 7 de julho, uma importante colaboração para a cultura catarinense. Obrigado pela sua presença aqui. Professora, eu estava conversando com o Josias anteriormente, né? E ele falou que isso também partiu de uma pesquisa, inclusive do PIBID e tudo mais. Instigar os alunos a pesquisar a cultura, principalmente a cultura local, é interessante também, porque resulta nisso aqui, num livro que vai colaborar aí para a preservação do boi de mamão, né? Isso mesmo, tudo bem? Bom dia. Então, a gente, lá por meados de 2014, a gente participou do programa PIBID, aqui, que teve na Univale, né? Tivemos cerca aí de 40 bolsistas, mais ou menos, só no curso de música. Foi um momento muito legal, assim, né, do curso e do programa. E a gente, a cada semestre, procurava um tema diferente para trabalhar com as crianças na escola, né? Porque a ideia do PIBID era que os bolsistas fossem para a escola aplicar atividades musicais, né? Conhecer um pouco como é que funciona a escola, né? O ambiente escolar. E aí eu disse para eles um dia, gente, quem sabe vamos trabalhar com o boi de mamão. Aí eles começaram a pesquisar. Ai, prof, mas a gente não está achando muita coisa, os vídeos que tem no YouTube, eles não têm a qualidade, né? Porque como o boi de mamão é feito muito na rua, né? Apresentações mais caseiras, assim, a gente não conseguia entender letra, às vezes a harmonia não era bem definida, então a gente tinha uma certa dificuldade de conseguir pesquisar o repertório. E aí eu comecei a ver aquilo e disse, vamos, quem sabe, fazer uma pesquisa, né? Porque aí vieram alunos, quem sabe uma partitura, prof, escreve aí a partitura. Daí eu escrevi umas 2 ou 3 para eles, né? E para eles terem mais como orientação e aquela coisa. Então a gente foi pensando e até que saiu esse projeto de pesquisa, né? Então em 2015 eu tive a bolsista Flávia Bossoni, que começou comigo. Depois, em 2016, entra o Josias, né, e ele vem seguindo. Entrou também um outro bolsista, o Gileade, que ficou um pouquinho com a gente no projeto, mas quem ficou maior parte do tempo foi o Josias. E eu disse, Josias, agora a gente tem que
fazer esse livro. Chamei a Natália e aí tudo funcionou. Estamos com o livro aí prontinho. Pois é. E essas partituras também são importantes para entender um pouquinho, né, dessas canções que eu já até conversei com a Natália, que eram tão orais, passava de pai para filho, muitas até perdiam os ritmos, né, e tudo mais, né, professora? Isso, exatamente, né? Como tem essa tradição oral, a gente se preocupou em tentar resgatar isso de alguma forma, né? Trazer de volta, e a gente percebeu que na escola as crianças gostam muito. Elas querem ser o boi, elas querem entrar na Bernunça, né? A gente faz o boi de mamão, né? Constrói os bonecos. Já fizemos com fantoches também. Já aplicamos esse tema em estágios, né? Então, essa tradição de cantar, a gente percebeu também num estágio, por exemplo, com idosos, que eles lembraram, quando eu fazia, né, lá no meu bairro, quando eu era pequeno. Então, veio aquela lembrança, né? Então, existe essa memória ainda, né? Das pessoas aqui na cidade de Itajaí. Bom, para a Natália, além de ser um presente para a cultura catarinense, também é um presente para a sua família, né, Natália? Que você, desde criança, é envolvida nessa questão do boi de mamão por causa do seu avô, né? Que é um mestre da cultura popular aí, o mestre do boi de mamão, né? Sim, sem dúvida. Acho que todos os grupos que fizeram, ou que ainda fazem, né, estão deixando algum legado para nós, porque não vai vir de fora isso, é muito nosso, né? O boi de mamão é muito catarinense e é muito interessante que a Cris é do Rio Grande do Sul, o Josias é de São Paulo, né? Então eles foram encantados pelo boi de mamão, não só a gente que é daqui, né? Mas ver que as pessoas realmente se encantam, para mim é como se fosse uma coisa mágica, assim, né? As pessoas olham aquilo e falam, nossa, eu quero ver isso aí. Né? E no caso deles, eu quero ver isso aqui dentro do que eu faço, né? Que é a música. Então, foi uma pesquisa muito bonita, assim. Trazer para a ciência também é interessante, né, professora? Com certeza, com certeza. E, inclusive, a gente tem que entender que o boi de mamão ele não é só música, né? Ele tem as artes integradas, né? A gente consegue trabalhar com o teatro, né? Consegue trabalhar com construção de personagens, né? Figurino, né? Exatamente. Então, a música também está ali, a dança, né? Então, tudo isso chama a atenção do público, né? De alguma forma. E as crianças, como eu falei, gostam muito, né? Gostam de participar. Então, ele pode estar aqui também, né? Dentro da universidade, e a gente tentou, de alguma forma, fazer com que não se perca, né? Os açorianos que ficaram aqui em Santa Catarina incorporaram isso na cultura açoriana, né? Na cultura aqui de Santa Catarina. Os que foram para o Rio Grande do Sul já não incorporaram nessa cultura. Muitos não, fora do estado aqui do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, só conhecem aqui realmente, né, professora? Isso, eu como sou do Rio Grande do Sul, eu não conhecia esse trabalho, né? Foi depois que eu vim morar para cá, né? Primeiro para Florianópolis, ali eu conheci alguma coisa, mas muito pouco, e quando eu vim para cá, vim trabalhar aqui em Itajaí, aí que eu percebi que essa cultura era mais forte, né? Que tinha um apelo maior aqui. Apesar de que lá em Florianópolis eu conheci um dos grupos que inclusive está no livro, que é o grupo Alivanta Meu Boi, né? Lá do bairro de Ingleses. E já sabia que eles trabalhavam e tal, e a gente continuou em contato com eles e conseguiu trazê-los para o livro, que foi uma grande alegria também, né? Porque eles fazem muitas apresentações, né, atualmente. Mantém um grupo de crianças e adolescentes que trabalham com eles, então isso é muito legal. E a música que a gente até fez com o Boi de Santo Antônio lá, a música é uma identidade, né? Que também identifica aquele local, né? Assim, isso que é interessante também, né? Sem dúvida. Falam da morena e de contos, da bruxa e de tudo mais. Então cada um tem um ritmo e identifica também, né? Bem rica também a letra da música, né? Isso, inclusive muitos grupos, o Vocueca, o grupo de Itapema, eles fazem improvisos, né? Então eles têm um refrão
e eles vão improvisando. O grupo lá de Itapema, eles pesquisam como é a comunidade, onde eles vão estar, quem são as pessoas, e eles colocam isso no improviso, né? Então o seu Silvio é o cantador, né? E ele faz os improvisos, e o coro faz os versos, né? Muito, muito interessante. E o Vô Cueca fazia isso também, Fazia né? isso também, era de improviso, né? Sim. É como se fosse também, na realidade, o Terno de Reis também, que é muito improvisado, né? Dependendo da situação, de onde está, qual é o evento, né? Às vezes tem alguém da comunidade, enfim, um padre, um prefeito, né? A quem eles nomeiam lá na brincadeira também. Né? O Alivanta tem também na letra deles, homenageando as rendeiras lá de Floripa, né? Que não é exatamente improvisado, mas está contido, né, nas letras deles, né? Trazer essa coisa da identidade, regionalidade. né? Agora, como que vai ser o lançamento desse livro? Vai ser no dia 7, é isso? Isso, 7 de julho, agora domingo, no Sesc de Itajaí, ali no centro. A gente quer pedir para as pessoas chegarem às 5 para a apresentação, para esse pocket apresentação que a gente vai fazer, que é uma cantoria de boi, né? Nós três, a gente vai aproveitar que a gente também é músico e juntamos mais alguns amigos para fazer uma brincadeira com os bonecos e uma cantoria homenageando esses 5 grupos que fizeram essa parceria com a gente para registrar as músicas. E em seguida daí a gente tem um coquetel com lançamento e venda do livro, né? Isso é bacana, né? Trazer essa cultura também para espaços, né? Para pessoas até que não conhecem muito. Itajaí também mudou muito, muitas pessoas que vieram para cá e não conhecem a cultura, para se integrar também na cultura. Isso que é interessante, né? Exatamente. A gente está procurando fazer com que isso aumente, né, o número de pessoas que conhecem, né? Inclusive no curso de música, né? A gente conversa com os alunos, fala sobre o boi de mamão e normalmente a maioria desconhece, né? E é um tema legal para se trabalhar na sala de aula ou fazer um projeto bonito como o da Natália, né? Que ela tem um CD em homenagem ao avô, ela tem um show, né? Então a gente consegue ir dando forças aí para a cultura popular não morrer, né? Isso. Além do livro de vocês, né? Um outro importante conquista para o folguedo do boi de mamão é que, na realidade, em agosto vai ser patrimônio imaterial de Florianópolis, né? Que a Câmara de Vereadores vai conceder. Para vocês também seria interessante se fosse estadual, na realidade, né? Bem em material de Santa Catarina, né? Sem dúvida. Acho que muitas cidades de Itajaí, desculpa, muitas cidades de Santa Catarina já tiveram boi ou ainda tem, né? Jaraguá, por exemplo, já teve, hoje não tem mais. Itajaí, acho que a gente está com um grupo agora que reviveu, né? Então, realmente o boi ele é bem catarinense mesmo. Acho que merece esse registro, né? Como patrimônio também. Tá certo. Obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer também ao Josias, que esteve aqui no primeiro bloco. Lembrando que no dia 7, nesse domingo, a partir das 5 da tarde, lá no Sesc vai ter aí o lançamento do livro aí também, com a apresentação do Josias, da professora Cris e da Natália também, que vai ser uma festa bem bacana. A gente fica por aqui. Voltamos no próximo programa. Até lá.